Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Passando aqui mais uma vez com essa frase que eu coloquei no vídeo, que é: as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. E eu vou explicar aqui em poucas palavras o porquê disso. Irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, não é por acaso que você está aqui, não é em vão. Porque todo aquele que para ouvir o que Deus tem, né, vai ser bem sucedido, vai prosperar no caminho com o Senhor. Que a gente retém aquilo que é bom e que a gente possa aprender com os ensinamentos do Senhor. Porque eu coloquei essa frase: as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Porque as pessoas se preocupam com tudo menos em agradar ao Senhor. E nós sabemos que quem ama a Deus, quer de verdade, quer agradá-lo, né? Quer agradá-lo de todas as formas, de todas as maneiras. E aí é o que entra o que, né, na questão, né? O problema, né? É um problema, porque muitos não sabem. Muitos gostariam de saber. Aqueles que não sabem acreditam que é de fazer grandes coisas, grandes sacrifícios, de submeter a grandes sacrifícios. Só que a gente aprende com Deus que é o melhor obedecer do que o sacrificar. Melhor obedecer do que o sacrificar. Irmão, será que isso é verdade? Quando essas pessoas se submetem a grandes coisas, a fazer grandes coisas e a submeter a grandes sacrifícios, será que é verdade? Será que isso é verdade mesmo? Será que é dessa forma? Será que é isso que Deus espera de nós? Né? Então eu vim aqui trazer para vocês alguns exemplos, né, de como devemos agradar ao Senhor. Pelo menos eu vivo com aquilo que eu tenho recebido do Senhor, que eu tenho alcançado do Senhor. Não julgo saber tudo, não julgamos saber tudo. Nós julgamos que temos que viver com aquilo que o Senhor tem nos dado. E aquilo tem nos sustentado. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Quando Jesus veio ao mundo, irmãos, ele veio como homem, 100% homem, 100% Deus. Mas ele veio como ser humano para nos mostrar que nós não seríamos capazes. Que ele mostrou ali que ele também, né, como homem, também teria as mesmas limitações que eu e você. Mas ele entendeu que ele precisava obedecer ao Pai. Ele entendeu que era necessário, né, o obedecer, cumprir a vontade do Pai. Então, sendo assim, Deus ele nos deu as limitações que nós não seríamos capazes, né? Não teríamos a capacidade. E através da palavra que eu vou deixar aqui, que é João 8:29, para a meditação, você vai compreender. Capítulo 8, versículo 29 diz assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, é Deus que nos capacita. É Deus que nos dá força, sabedoria, entendimento. Tudo vem do Senhor. Tudo que há de bom em nós, em nossas vidas, certamente que vem do Senhor. Então, Jesus ele deu um exemplo, né? Que nós somos limitados, mas ele é ilimitado. Quem o busca, né? Ele capacita, ele nos dá força, ele nos dá graça para vencer todas as situações adversas que virem contra as nossas vidas. Irmãos, faz 6 anos que eu estou nessa vida com Cristo, nessa caminhada cristã. 3 anos eu congreguei ali na cidade, 3 anos, eu moro em Extremo, na cidade aqui, no centro, em Extremo. E 3 anos eu congrego aqui no meu bairro. 3 anos Deus permitiu que nós ficássemos aqui, neste lugar, onde Deus tem nos dado graça, né? Deus tem nos abençoado. E muitas das vezes eu tentei, às vezes com nossas próprias forças, nossos próprios desejos do coração, em se locomover, em se movimentar
sem a direção do Senhor, sem Deus dizer, ó, é o tempo, é a hora de você sair deste lugar. Não era a hora. Não era o momento do Senhor. Então Deus permitiu e permite que nós cumprimos o nosso propósito aqui onde Ele nos colocou. Então, se você vai fazer algo, irmãs, nunca faça nada sem a direção do Senhor, sem Deus falar sim ou não para a sua vida. Siga sempre a direção do Senhor, que você vai ser abençoado, que você vai prosperar. Aqui nós temos sido abençoados, exatamente aqui, onde Deus nos colocou. Aqui Deus tem falado, Deus tem se revelado através da sua palavra, né? Esse mapa que é o manual, é o mapa que norteia toda a nossa vida espiritual. É só através dele, né, que a gente consegue realmente fazer a sua vontade, o seu querer. Só segui-lo, seguir esse manual, você vai ter sua vida, você vai seguir a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, prosperando, sendo bem-sucedido em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você, onde você colocar a planta dos seus pés. Mas muitos não conseguem, não sabem como agradar a Deus. Então, se você não meditar na palavra, se você não seguir essa palavra, as leituras, buscar compreender, entender, realmente você não vai conseguir agradar o Senhor. Porque é aqui que contém o manual para o cristão, para o crente, para que a gente possa cumprir fielmente todos os ensinamentos de Jesus. Só através da leitura bíblica, só através da meditação de dia e de noite nessa palavra, a gente conseguirá cumprir o que Deus tem para nossas vidas, o que Deus quer de nossas vidas. Então, por isso eu listei aqui algumas atitudes que agradam a Deus. Amém? A primeira atitude, irmãos, é conserte o que está errado em sua vida. Avalie o que há de errado na sua vida, que você deve consertar e o que não está dando certo. Vamos ver um exemplo bíblico que está nas Escrituras. O caso de Neemias, um exemplo de Neemias. Um dia ele soube que Jerusalém, a sua cidade natal, estava destruída. E ali o povo estava passando por muita aflição. Os judeus estavam passando por muita aflição, miséria e desespero. O que Neemias fez? Neemias, a primeira atitude de Neemias, ele se lamentou, claro. Mas a primeira atitude de Neemias foi orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e dos pecados da sua nação. Neemias tomou a atitude de se ausentar, pediu autorização ao rei de se ausentar do seu trabalho de copeiro e ir resolver os problemas, né, daquela nação. Conseguiu recursos para ajudar nos problemas da sua nação. E Deus se agradou tanto da atitude de Neemias que o capacitou a reconstruir os muros de Jerusalém, da sua cidade natal. Em 52 dias, Deus o capacitou para reconstruir os muros. Tá vendo aí, irmãos? Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, do que está errado na nossa vida, Deus nos capacita. Deus nos ajuda, né, a vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. Seja elas na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida, né? Em toda a área da nossa vida. Deus, ele só quer que nós nos arrependamos, oremos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos erros, do que está errado, e aí as coisas começam a dar certo. Esse foi um exemplo, né? O primeiro exemplo assim bíblico e que eu citei aqui para vocês, Neemias. Então, aprendam, né? Vamos aprender com Neemias, com o acerto. Segundo, lutar contra o pecado. Então, esse é uma segunda atitude para agradar ao Senhor.
Lutar contra o pecado é o grande mal deste mundo. Precisamos lutar contra esse mal todos os dias, né, irmãos e irmãs? Esse mal, por mais difícil que seja, nós temos que lutar todos os dias. Por causa dele, né, Jesus foi ali à cruz do Calvário e nos livrou de todos os nossos pecados. O que estava sobre nós, Jesus carregou sobre ele. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer para essa luta contra o pecado é reconhecer as nossas fraquezas. É reconhecer, irmãos, que nós somos limitados, que nós temos nossas falhas e nós devemos confessar as nossas falhas, as nossas culpas ao Senhor. Ir até o Senhor e confessá-las. E infelizmente muitos não conseguem vencer o pecado porque eles fingem que não tem as suas que não existe essa luta, né? Finge que estão que essa fraqueza ela não pode lhe derrubar. Finge que não são perigosas essas lutas, mas são ferrenhas. Elas podem te derrubar sim. Se você não abandonar o pecado, eles te derrubam. E muitos fingem, passam despercebidos, mas logo em seguida já estão caídos, ou logo em seguida eles caem novamente, porque não conseguem abandonar o pecado, lutar contra isso. Então nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, confessá-las e abandoná-las. Abandonar o pecado é uma luta. Eu digo que essa luta só vai acabar quando Jesus, né, voltar às nossas lutas, é uma luta de carne e espírito. Então nós precisamos dizer não a tudo aquilo que alimenta a carne. Todos os dias nós precisamos dizer não a tudo que alimenta a carne e que nos tira da presença do Senhor. Muitas das vezes são os nossos desejos, são as nossas vontades, mas não é as nossas vontades, é a vontade do Senhor que prevalece. Amém? Terceira atitude é caminhar com Deus. Você sabe quem foi Enoque? Ele foi um descendente direto de Adão. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Imagine, irmãos, Deus se agrada tanto, você tem uma intimidade tão grande com o Senhor, que Deus não lhe arrebatar sem que você passe pela morte. Deus queria tanto Enoque do seu lado, que o arrebatou. Ele não passou pela morte. A Bíblia vai dizer que ele andou com Deus. E ele é usado como exemplo por Paulo. Paulo vai usar ele como exemplo para os cristãos, como deve ser o nosso relacionamento com o Pai. E aí ele cita Enoque. Então, a nossa terceira atitude aqui, né, é caminhar com Deus, andar com Deus. Tenha essa intimidade com o Senhor, uma comunhão séria com o Senhor. A quarta atitude é ajudar os irmãos em suas necessidades. Isso agrada ao Senhor. Fazer o bem. Fazer o bem. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis, momentos de aflição? Eu mesma já passei por muitas situações difíceis, eu em minha casa, e tivemos uma mão estendida e sempre temos essa mão estendida. Então você que tem essa atitude de ajudar o próximo, seja com uma palavra de conforto, seja com bens materiais, com ajuda financeira, seja com palavras de ânimo, seja com a oração, você está agradando ao Senhor. Fazei o bem e não desanime, que no tempo certo você colherá. Será recompensado por isso. A todas as pessoas, o próximo é a todas as pessoas. Faça o bem. Então, muitas das vezes, eu tive uma mão estendida e eu imito esse exemplo de atitude. Deus, aquilo que você faz pelo próximo é para ser compartilhado. Você recebeu, pessoas foram boas comigo, pessoas me estenderam a mão, eu preciso também multiplicar isso. Da mesma forma que eu fui ajudado, eu também preciso ajudar o outro.
Eu preciso fazer isso pelo próximo. Então é uma prática, uma prática. E a quinta atitude, né, termino aqui, que é a mais difícil, que muitos ignoram e que muitos não querem muitas das vezes fazer, que é viver em comunhão com os irmãos. Irmãos, Deus deu vários exemplos. Deus foi, Ele mesmo ensinou e Ele próprio o fez, né, como exemplo, quando lavou os pés dos discípulos, que nós devemos viver em união. Onde tem união, Deus ordena bênção sobre a vida de cada um. Hoje, infelizmente, há muita divisão por causa de ideias, por causa de personalidade, por causa de personalidades, né? Pessoas pensar de um jeito, outras pensar de outro. Irmãos, Deus não quer saber disso. Deus quer que você estejamos unidos uns com os outros. Nós costumamos ver irmão fala de outro, irmãos estão sempre por causa de discussões, facções, né? Que a Bíblia vai falar sobre facções, sobre contenda, sobre falatório, sobre conversação. Deus não se agrada disso. Deus quer que o seu povo viva em união. Por isso que há tantas divisões de pensamento, divisões. Deus quer que nós caminhemos na mesma fé, no mesmo pensamento, que façamos vontade dele, cumpra a missão que o Senhor te ordena. Faça o que Deus mandou. Se todos estivessem olhando para Cristo e fazendo a vontade real do Senhor, não vivíamos isso que está acontecendo, né? As igrejas, fala agora para a igreja, né? Em divisão. Não viveríamos tanto limitando Deus a um templo, a uma denominação, a uma placa de igreja. Irmãos, Deus é muito mais que isso. Deus é ilimitado. É por isso que há tantas divisões, amados. Porque as pessoas não buscam verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. Estão com suas mentes cauterizadas, fechadas numa caixinha. Sabe, numa caixinha? Se sentindo, a salvação só está aqui, Só está aqui nessa denominação. Só está aqui nessa placa de igreja, vamos dizer assim. Só está aqui dentro do templo. A sua salvação, a verdade só eu tenho. Irmãos, nós temos que viver em união. A igreja, os irmãos em comunhão. Ore ao Senhor e peça esse discernimento a Deus. Quando chegarmos lá e quando estivermos com Cristo, não vai importar se você é metodista, se você é assembleano, se você é adventista. Não, Deus quer saber se você nasceu de novo. É isso. Importa que se você nasceu de novo. Não é placa da igreja, não. Jesus vai vir buscar uma igreja, resgatar a sua igreja, aquela lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós temos que ter essa consciência. E nós temos que aprender a viver em união com todos. Em união. Que onde tem união, Deus ordena a bênção. Você é abençoado. Glorifica ao Senhor por essa palavra. Porque Ele nos faz entender e compreender que nós não estamos sós. Nós temos Ele. Aqui como a palavra diz, né? Aqui que eu acabei de ler, João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Faça o que o Senhor tem falado com você. Faça o que as Escrituras dizem. O que as Escrituras dizem, irmãos, para a nossa vida, toda a ordem do Senhor, todos os ensinamentos, todos os preceitos e estatutos estão aqui. Siga essa palavra, leia, e aí você vai abrir a sua mente, vai ter discernimento, entendimento dela, para poder entender e cumprir na sua vida. Muitos estão falando de Jesus. Mas alguns estão vivendo os ensinamentos de Jesus? Quantos estão vivendo os ensinamentos de Jesus? Por isso que eu coloquei aqui. As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Se preocupam com tudo, menos em agradar ao Senhor. Agrada ao Senhor.
o Senhor Jesus, através desses simples exemplos aqui que eu coloquei, de atitudes que agradam o Senhor. Então, finalizo aqui. A conclusão que a gente chega. Não é Deus, importa mais o obedecer do que sacrificar. Não é fazendo grandes coisas, se submetendo a grandes sacrifícios. Não, é obedecendo a sua palavra. É lendo as escrituras, meditando e praticando. Porque é como diz, né? Porque muitos, né, têm errado, têm falhado. Porque falam demais e praticam de menos. Não estão praticando a palavra do Senhor. Não estão realmente vivendo a vontade do Senhor para suas vidas. Há tempo de falar, há tempo de calar. É assim que a palavra do Senhor diz. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, às vezes, Deus vai permitir que você fique em determinado lugar para cumprir um propósito. Você vai ficar ali o tempo que Deus quiser para cumprir o propósito. E você vai ter que viver em união. Você vai ter que viver em união, aprender a viver em união, em comunhão com seus filhos, com seus irmãos e irmãs. Você vai ter que aprender porque Deus ele quer que a gente viva em comunhão, em união com o seu povo. E aí você vai cumprir um propósito. Quando Deus, o próprio Cristo, falar, né? Porque não vai ser pessoas que vai te dizer o que você tem que fazer, não vai ser situação que vai falar para situações que vai te fazer desistir, né? Do que Deus tem para sua vida, não. Você tem que fazer o que Deus fala, através da palavra e o que ele fala com você. Porque o Espírito Santo, ele também nos mostra e nos revela, né, o que temos que seguir. E através da sua palavra, ele vai esclarecendo isso para você. Como agir, o que você deve fazer, só através da palavra. Você tem que estar firmado na rocha, firmado nela. Porque muitas coisas, irmãos, muitas pessoas também, infelizmente, são usadas pelo maligno, eu vou dizer isso, para tentar te desanimar, para tentar te tirar o foco, para te tirar da presença do Senhor. Infelizmente vai acontecer. Aí você faz como Jesus fez, né? O maior exemplo foi Jesus, tentado lá no deserto. Satanás ali falando, e Jesus 40 dias sem comer, com certeza muito debilitado. Mas Deus disse, está escrito, só vai vencer Satanás através da palavra. Você tem que estar firmado nela. Essa palavra tem que estar enxertada em você. Você tem que estar enxertado na palavra. Só vamos vencer através da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. Só vamos vencer através da palavra de Deus. Essas lutas, essas situações que vêm adversas nas nossas vidas. Muitos estão preocupados com algumas situações, com algumas coisas que vêm contra elas. Eu te convido a não se preocupar, porque Deus está no controle de tudo. E a ler as escrituras. Então, tudo que venha e que está acontecendo com o mundo, para nós que lê a palavra de Deus, não é novidade. O mundo jaz o maligno. O Deus desse século cegou a muitos, o entendimento de muitos. Mas aquele que que Jesus vive nele, Cristo vive em mim. Eu não estou sozinha. Você não está sozinho. Se você tem essa palavra de vida, né, para nós, se você está buscando obedecer ao Senhor e entender, né, entender o que Deus quer para nossas vidas, certamente que seu caminho vai ser um caminho de paz. Você prosperará no Senhor, na presença de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Só nele, irmãos e irmãs, nós podemos vencer as nossas lutas, adversidades, só através do Senhor e através da sua palavra. Não abandone, não abra mão. Não abra mão de agradar ao Senhor. Jamais faça isso. Jamais se curve a homens,
às coisas, aos desejos do seu coração, às suas vontades. Jamais se curve diante dessas coisas. Espere no Senhor, espere ouvi-lo, espere o que Deus tem para a sua vida, espere nele. Como Jesus, né? Jesus ele veio, né? E esperou, né? Entender o que o Pai queria. E ele cumpriu a vontade de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus, por mais difícil que fosse. Por mais difícil que fosse. Tentaram até intervir o plano do Senhor. Quantos tentam intervir o plano de Deus na sua vida? Quantas situações tentam intervir o plano de Deus na sua vida? Pedro foi usado por Satanás. Quando chegou para Jesus e disse assim: Jesus, tenha compaixão de ti, sabendo que ele, né, não precisava ele passar pelo sacrifício da cruz. Pedro tentou ali, com a sua facilidade, né, de uma forma fácil, achando que Jesus ia ouvi-lo. O que Jesus faz? Afasta de mim, Satanás. Afasta de mim. Você não entende as coisas de Deus, somente as dos homens. Ele não estava compreendendo, Pedro, as coisas do Senhor, a vontade do Pai. Então Deus ali repreende Pedro, por causa daquela ação ali. Satanás usou, né, para tentar intervir o plano do Senhor, porque ele não entende as coisas de Deus. Muitos não entendem as coisas de Deus e tentam intervir no plano que o Senhor tem para a vida daquela pessoa, para a vida daquele irmão, para a vida daquela irmã, para a vida daqueles irmãos. Então, que vocês não venham, muitas das vezes, ouvir aos homens. Ouça o que o Senhor fala. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a respeito de todas as coisas. Servos e servas do Senhor, nós precisamos agradá-lo. Precisamos agradar a Deus e fazer a sua vontade, para que assim a gente possa prosperar no caminho com o Senhor. Para que Deus tem prazer em abençoar aqueles que o agradam. Aqueles que o agradam. E que possamos ouvi-lo mais e obedecer mais. Obedecer mais a Deus. E não é fácil, não é fácil. Mas mas aqui, como a palavra diz, né, Jesus, ele foi lá tentado no deserto, 40 dias, sem comer, debilitado, mas ele venceu através da palavra. Ele firmemente ali, ele resistiu ao diabo, e assim é conosco, irmãos e irmãs. Nós precisamos resistir ao diabo todos os dias. Precisamos resistir e vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Fiquem com essa palavra. Agradeço a oportunidade de hoje estar aqui trazendo essa meditação. Fiquem com Deus.